Paz é a harmonia de todas as atividades da vida. É o trabalho na sua mais alta importância. Paz é luta e, quando bem usada, é o símbolo da vitória. Paz é um conceito extraordinário de felicidade. Paz é uma vírgula na grande frase da evolução, no sentido de dar cadência à harmonia do canto de Deus, que se chama progresso. Paz é o trabalho operante em todas as direções do infinito, na mecânica universal, sobre a influência do amor. Hoje nós vamos fazer a segunda ou segundo módulo, para ser mais exato, da série Além dos Horizontes, cujo o nosso símbolo, antes com Leon Denis, era saber e ser. E aqui, com Miramês, é querer é ser, com a parceria de João Nunes Maia. E ainda explicando a simbologia do Cristo e do Espírito, vemos aqui o Cristo como consciência diretora do planeta Terra. A consciência pode dirigir por dentro ou por fora. Ela pode comandar um corpo de dentro do próprio corpo ou comandá-lo por fora, ou agir sobre. Como o perispírito, ele está em cada partícula do corpo físico, ou o corpo físico está mergulhado dentro do perispírito. Então, o perispírito pode dirigir o corpo por dentro ou pode agir sobre ele como se estivesse agindo por fora. De modo que, se olharmos para o espírito, simbolizado pela flor de lótus, cada pétala sendo um Cristo, a totalidade, o Deus Espírito, a essência consciencial desse Deus Espírito, pode agir sobre a sua globalidade, por ser onipresente, por ser onisciente, porque ele sabe o que fazer, como fazer, onde e quando, ou pode agir por intermédio do Cristo, que vai usar a mente e usa o perispírito para acionar esse laboratório físico. E cada pétala desta, sendo uma virtude, cada virtude uma infinidade de experiências em todas as áreas. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir, e esse item que nós lemos para vocês é apenas um item do glossário do segundo livro, chamado Paz. O que é paz? É a harmonia de todas as atividades Só um minuto. Então, paz é a harmonia de todas as atividades da vida. É o trabalho na sua mais alta importância. Você pensou que paz era isso? Isso é com Miramês, da obra Horizontes da Mente, no capítulo 77, chamado Paz na Mente. Paz é luta, e quando bem usada, é o símbolo da vitória. Então, paz também é luta, e quando bem usada essa luta, já é o símbolo da vitória. Paz é um conceito extraordinário de felicidade, porque é a paz de consciência, é lá que nasce a felicidade. Paz é uma vírgula na grande frase da evolução, no sentido de dar cadência à harmonia do canto de Deus, que se chama progresso. Paz é o trabalho operante em todas as direções do infinito, na mecânica universal, sobre a influência do amor. Então, sabendo disso, essas pétalas, uma pode ser a paz, a sabedoria e várias outras possibilidades, a compaixão, a alegria, gratidão.
Então, as 12 pétalas centrais que compõem o centro coronário no espírito, as mais altas virtudes, as 970 do entorno, altas virtudes também. E depois os demais centros dentro da sua hierarquia. Mais uma vez repetindo, a série é Querer é Ser. A outra era Saber e Ser. Aqui é uma afirmativa, querer é ser. E nós vamos ver num dado momento que é preciso saber querer. E o nome da série é Além dos Horizontes, que é horizontes da mente, da fala e da vida. Como dissemos, nós estamos no segundo módulo da primeira parte, que só foi uma metade no domingo passado, por conta dos problemas técnicos. E hoje, na apresentação, vamos falar de felicidade, de liberdade e de verdade. Felicidade é um estado de paz. Vimos que é sinônimo de paz. E a felicidade nasce da liberdade, dessa luta na paz, em ação, que é filha da verdade. Então, verdade é mãe da liberdade e é mãe da felicidade e assim por diante. Então, seguindo o conhecimento que temos em mãos para dividir com vocês, à luz do conhecimento, começamos assim da obra Horizontes da Mente. A felicidade é a completa vivência de todas as virtudes apregoadas pelo Cristo e seus grandes enviados. A vontade da alma, quando certa, alinha-se paralelamente à vontade de Deus. O Senhor já era consciente do que deveríamos fazer para o nosso bem, mesmo antes de encarnarmos. E você pode imaginar esse Senhor, o Espírito, também. Então, a felicidade é a completa vivência de todas as virtudes apregoadas pelo Cristo e seus grandes enviados. Então, não é só falar dessas virtudes. É a completa vivência, é o ápice da paz, como nós demos uns característicos de paz. E aqui também a felicidade seria o ápice de todos os quadrantes, conforme nós falamos ali de paz, porque ela nasce da paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. E o dever, filho da responsabilidade, acionado pela verdade para a construção dessa liberdade. Então, felicidade é a completa vivência, a construção, sublimação, iluminação e expansão de todas as virtudes apregoadas pelo Cristo e seus grandes enviados. A vontade que é a gerente esclarecida da mente, e agora a vontade da alma, quando certa esta vontade, ela alinha-se paralelamente à vontade de Deus. Ou seja, a alma ou o espírito, quando desperto, não faz outra coisa senão a vontade de Deus. E Deus, sendo Deus Espírito ou Deus cósmico, esse Senhor já sabia, já estava consciente do que deveríamos fazer para o nosso bem. É o exercício de todas as virtudes e é o dever como lei da vida que vai refletir na prática o exercício de todas elas. Então, uma liberdade mais acentuada não pode ser entregue nas mãos da ignorância, sem que a disciplina corrija seus impulsos. Agora, voltando para a liberdade, que é mãe da felicidade e filha da verdade. Então, uma liberdade mais acentuada não pode ser entregue nas mãos da ignorância. Por isso que é filha da verdade, da luz do esclarecimento. Sem que
a disciplina corrija seus impulsos. Quando tentar vir para esse lado, filha da ignorância, liberdade falsa, nós vamos, com a disciplina, corrigir esses impulsos para que ela seja, de fato, a liberdade, filha da verdade, mãe da felicidade, que é o estado de paz de consciência. A liberdade nossa é escolher o que realmente a lei nos indica. E toda escolha certa é fruto de grandes experiências oferecidas a nós pela dor, problemas e sacrifícios. Às vezes não pensaríamos dessa forma, não é verdade? Então, a liberdade nossa, a minha, a sua, que estamos despertos ou despertando na consciência, é escolher o que realmente a lei nos indica. Toda escolha certa é fruto de grandes experiências oferecidas a nós pela dor. O bem é o eterno princípio. O bem de todos, o eterno princípio. Então, nós podemos escolher o quê? Fazer somente o bem. Nós vamos escolher realmente o que a lei nos indica, que vai convergir para o bem de todos. E às vezes virá pela dor quando nós não acolhemos o convite pelo amor. Virá pelos problemas para desenvolver a nossa inteligência e o sacrifício, que é sacro ofício, abrir mão de algo filho da ignorância para ceder espaço para aquele filho da verdade para iluminar a própria ignorância. Mais uma vez, a liberdade nossa é escolher somente o bem, o que realmente a lei nos indica, o fazer a outro que gostaria que nos fosse feito. E toda escolha certa, tudo aquilo que estamos escolhendo certo, conforme a vontade divina, é fruto de grandes experiências, porque não se faz com teorias, faz com vivência, exercitando todas as virtudes, como nós vimos. E a felicidade é a vivência de todas elas no seu mais alto grau. E foi oferecida a nós essas oportunidades pela dor, quando não aceitamos o convite, pela resiliência na solução dos problemas, pela proatividade para que eles não cheguem antes do nosso preparo e pelas nossas escolhas. Sacrificar algo menor em prol de algo maior para o nosso e para o bem de todos. E, enfim, a dor apura a consciência. Eu só esqueci de dizer que podemos sair do horizonte da mente. Principalmente nessa etapa, vamos sair várias vezes. Aqui estamos indo para a Filosofia Espírita, volume 2, volume 12. Então, a dor apura a consciência, abre a visão espiritual e nos faz executar a música mais elevada da existência. Agora vimos, pela dor, pelos problemas, pelos sacrifícios, é que nós vamos construir essa liberdade mais vasta para a felicidade e para a paz íntima e a conquista do infinito também. Então, a dor vai apurar a consciência. E conhecimento não significa consciência, não é sinônimo, mas o discernimento do conhecimento. Por isso, vai ser filho das grandes experiências, dos discernimentos dessas grandes experiências. Então, a dor vem como um elemento para nós apurarmos o nosso discernimento, que é o suprassumo com o qual construímos a nossa consciência. E essa dor, como alavanca, como estímulo, vai abrir a nossa visão espiritual. A nossa visão espiritual é a nossa intuição. Vai abrir a nossa visão espiritual e nos faz escutar, os ouvidos de ouvir. Escutar o que é a música mais elevada da existência. A música é a médium da harmonia.
Então, a música mais elevada da existência, que é o querer, o saber, o amar. Então, a música mais elevada da existência, o exercício de todas as virtudes somadas, e a música como médium da harmonia é uma das entradas para as moradas celestes. Então, a dor apura a consciência, nós vamos ampliar, iluminar, sublimar o nosso discernimento por intermédio das experiências, vai abrir a nossa visão psicobiofísica, moral e espiritual, do mais simples até o intuitivo, e nos fará escutar a música mais elevada da existência, que é a música cósmica, a voz de tudo quanto existe, o Verbo Criador, o Evangelho em Espírito verdadeiro. No entanto, se compreenderes a função da dor e fizeres a tua parte na educação da mente, aprimorando os teus pensamentos para que as ideias se iluminem, irás aliviando automaticamente todos os sofrimentos, conquistando a verdadeira saúde, que é a harmonia no seu mais alto nível, assenhorando-te da alegria e convertendo-te em amor e caridade sobre inúmeras feições. Então, a dor, de fato, é esse instrumento. Vai apurar a consciência, vai abrir a visão espiritual, vai nos fazer escutar a música na sua mais elevada expressão da existência. No entanto, pode ser por outro caminho. Se todos nós compreendermos a função da dor, que não é uma punição, é um anjo que vem nos avisar que saímos do prumo, estamos andando aquém do que deveríamos, etc. E se fizermos a nossa parte na educação da mente, aprimorando os nossos pensamentos, para que as ideias se iluminem, pensamentos somados compõem as ideias, e agora nós vamos educar a mente, que é o laboratório, para aprimorar os pensamentos, capacidade criativa no mundo mental, a junção deles forma as ideias, para que essas ideias iluminem, e ao mesmo tempo, nós vamos aliviando automaticamente todos os sofrimentos. A educação da mente, quem está na mente? A inteligência, poder imaginativo, memória, desejos, pensamento como capacidade criativa. Nós vamos educar os pensamentos para que as ideias se iluminem e, a partir dessas ideias iluminadas, a palavra se discipline e as ações se harmonize com as leis da existência. Então, nós vamos aliviando automaticamente os nossos sofrimentos psicobiofísicos, morais e espirituais e vamos conquistando a verdadeira saúde, que é esta paz em todos os seus níveis, ou no seu mais alto grau, o exercício de todas as virtudes. E nós vamos assenhorando-nos, tomando posse da alegria. E nós vamos nos convertendo, alegria de viver, em o quê? No amor. O amor na ação. E no seu processo de iluminação, que é a caridade. Lembra do Espírito Caritas? Eu sou a caridade. Agora nós podemos dizer, eu sou o amor, eu sou a caridade na ação, sobre inúmeras feições. Transmitir conhecimento é caridade, segundo Bezerra de Menezes. Exercitar a paciência, a compaixão, exercitar o perdão, a indulgência, tudo isso são expressões da caridade. A caridade, em síntese mais simples, é benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros e perdão das ofensas. E nós vemos na benevolência o processo de promoção do ser. Da indulgência, acolher, acalmar e reerguer. E o perdão, conscientizar para que a criatura arrependa-se da estrada que está seguindo e propicie os meios para a correção. E a misericórdia vai dar a concessão para que haja a corrigenda.
Então nós vamos escolher as feições que nós vamos exercitar, o amor e a caridade. O espírito angélico, ainda em Filosofia Espírita no capítulo 12, o espírito angélico que já atingiu a pureza espiritual nunca mais sofrerá, porque a dor ser-lhe-á inútil instrumento. Grosseira possibilidade, que não diz respeito ao seu tamanho evolutivo. Então, o despertar da consciência do átomo ao anjo. Nós estamos aqui no reino humano a caminho da angelitude. E quando nos tornarmos de fato espíritos angélicos, que essa angelização acontecer, a dor não vai nos atingir, porque o espírito angélico já atingiu a sua pureza espiritual, que é o exercício de todas as virtudes, a paz de sua consciência, a felicidade em plenitude, nunca mais sofrerá, porque o sofrimento é uma opção. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é uma opção, porque agora a dor ser-lhe-á inútil instrumento, porque quando ela chega, às vezes ele já mudou, então não tem mais o pavor. Ela está lá na esquina, já entendi o seu recado, já fiz a mudança, ela não precisa mais chegar até esse espírito angélico. E mesmo se o chega, ele não vai deixar de fazer o que já estava fazendo para acelerar o passo, porque já estava no ápice do seu esforço. Então, grosseira possibilidade será essa dor, porque não diz respeito ao seu tamanho evolutivo. Já não para, já não abre espaço para a dor. Porque dor é energia coagulada para a acupuntura. Então é algo que parou além da conta, o talento enterrado e assim por diante. A ignorância assumindo o comando da sabedoria e assim por diante. Ainda da mesma obra, ele, o espírito angélico, já se encontra vencido pelo saber e pelo amor, que é o saber e ser ou querer é ser. Colocando esse último, que é o amor, pela sua evolução divina, acima de todas as consequências humanas. Então ele, o espírito angélico, já se encontra vencido, ele já venceu pelo saber e pelo ser, pelo amor, pelo conhecimento e pela vivência. E agora ele coloca esse último, que é o amor, pela sua evolução divina, porque já é um ser angélico, e o amor também, por essa evolução, vai colocá-lo acima de todas as consequências humanas. Acima de tudo, porém, o amor, como também afirmou Leon Denis. O querer é importante, o saber é essencial e o amor imprescindível. Antes do amor não existia a criação para Joana de Ângeles. É a força mais potente e, ao mesmo tempo, a mais sutil para Mahatma Gandhi. Ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões para Joana de Ângeles também. Então agora ele já venceu pelo saber e pelo exercício do amor equânime e incondicional. E agora ele coloca o amor como única razão do seu existir, pela sua evolução divina, tanto do amor quanto dele, que é um espírito angélico, e acima de todas as consequências humanas, acima de tudo, porém, o amor. Um exemplo. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, item 8 do capítulo 11. E o amor é o sentimento que nasce dos instintos. Os instintos elevados se transformam em amor. No início, instintos, depois sensações, depois emoções, sentimentos e até no ápice das virtudes. Prosseguindo, voltando em horizontes da mente, o hálito divino adentra todas as formas existentes, sem que haja embaraço na sua viagem, sem que haja resistência em parte alguma na sua missão de estímulos. Então, o hálito divino
É a força nervosa do todo sábio, é o que nós chamamos de fluido cósmico, de éter cósmico, ou simplesmente amor. Então esse hálito divino, ele adentra todas as formas existentes, do mais ínfimo ao mais elevado, da mais ínfima à mais elevada, sem que haja embaraço na sua viagem. É a força mais potente do cosmos e ao mesmo tempo a mais sutil. Sem que haja resistência. Perante o amor, nesse nível, nós cedemos mesmo a contragosto, ao toque desse verdadeiro amor. Em parte alguma vai haver resistência para esse amor. Na sua missão de estímulos, ele faz tudo isso. Se não for na missão de estímulos, for de convite, quando chega no centro coronário, simbolizados pela flor de lótus, ele é filtrado. Eu é que vou escolher a cota de amor segundo a minha atividade, aquilo que eu vou realizar como co-criador. Agora, como força e estímulo pelo arquiteto cósmico, ninguém fica sem esses estímulos enobrecedores para o nosso avançar. Ao deslizar no vórtice coronário, perlustra no grande reator mental, ele desliza pelo centro coronário e vai perpassar aqui no centro frontal, que o transforma, esse centro frontal, chakra frontal, em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos, que vão dar qualificação aos pensamentos. E vai transmutando em pensamentos. Então, ao deslizar no vórtice coronário, esse hálito divino ele perlustra no grande reator mental, que o transforma em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos, transmutando-o, esse hálito divino, em pensamentos. Você já tinha imaginado que os nossos pensamentos nascem desse hálito divino, do amor ou do fluido ou éter cósmico? Então, esses são os estímulos da suprema inteligência. E ali pode estar somado os estímulos também de nossa própria consciência. Então, quando o hálito divino desliza em nosso centro coronário, as 972 virtudes que os acolhe, ele virá na direção do grande reator mental, que é o centro frontal, e esse centro frontal vai transformá-lo em matéria favorável e sensibilíssima, que nós chamamos de matéria mental, e sensibilíssima aos sentimentos, porque é esses sentimentos que vão qualificar essa matéria mental e transmutando esse hálito divino em pensamentos. Agora deu-nos a matéria-prima para a confecção dos pensamentos. Então virá o estímulo lei e ao mesmo tempo a matéria-prima e a resultante pensamentos como roupagem ou instrumentos para a manifestação ou incorporação dos sentimentos. E assim chegamos ao final de nossa apresentação. E aí, você está gostando? Se está, se não está inscrito ainda em nosso canal do YouTube, se não está nos seguindo em nossas redes sociais, agora mais uma possibilidade, a Threads, que é ligada diretamente ao Instagram, ou uma ferramenta do Instagram. Então, siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se se você ainda não está inscrito, convide mais alguém. Se já se inscreveu, dê o seu gostei ou não gostei. Se já fez isso, faça o seu comentário. Se já o fez, compartilhe o vídeo. E se está ao vivo, como nós estamos agora, em tempo real, vá lá no Superchat. Não importa o valor, é o gesto para maior relevância do vídeo. Se já está assistindo, após a live terminar, você está assistindo depois, vai lá depois do compartilhar e dê o seu valeu, também não importando o valor. É o gesto para maior relevância, para que o YouTube possa entender que você está gostando, para recomendar para outros seres.
Agora, em breves linhas, na série Além dos Horizontes, com Miramês e João Nunes Maia, dentro da temática Querer é Ser, Origem, Natureza e Destino. Basicamente está tudo no primeiro livro, e a obra aqui ainda voltamos agora em volume 12 da Filosofia Espírita, mas nós vamos viajar por essa filosofia agora em algumas obras. O elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual do espírito como fluido sutil. E esse elemento primitivo é filho do hálito divino, ou componente, para ser mais exato, desse hálito divino. No sentido mais profundo do termo, o hálito divino é o psiquismo divino. Se assim é, esse elemento primitivo nasce do psiquismo divino, porque o amor é o prolongamento do psiquismo divino. E o elemento primitivo é o prolongamento desse, e a reunificação dessas mônadas na dimensão espiritual do espírito, princípio inteligente, ele começa como fluido sutil, éter cósmico ou amor substância inicialmente, éter cósmico, fluido cósmico e assim por diante, até chegar na matéria mental e tudo mais. Então, o elemento nascido do hálito divino, o elemento primitivo, ele pulsa na dimensão espiritual do espírito, princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos, como fluido sutil. Então, o espírito começa unindo-se em dois ou mais, formando os fluidos, o oceano dos fluidos. E na mesma obra, essa luz de Deus que teve seu começo como fluido divino, que semeado no corpo térmico dos mares por mãos angélicas, sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, passou a crescer igualmente, mudando de formas, mudando de posições, mudando de ambientes. E aqui nós vamos fazer uma justa correção a pedido de Miramês. Aqui é apenas o complemento. Então, essa luz de Deus, que é o princípio inteligente do universo, o elemento primitivo, a mônada primordial. Então, essa luz de Deus, recém-saída do psiquismo divino, que teve o seu começo como fluido divino, e agora ela está avançando de éter cósmico, fluido cósmico, matéria mental, energia mental, princípios vitais do infracorpúsculo até a energia neutro, a partir daí formando os átomos, e agora os átomos se unindo, semeado no corpo térmico dos mares, em todas as possibilidades de gerar, nutrir, organizar e manter a vida, por mãos angélicas, esses seres angélicos que são co-criadores, sob o comando do Cristo cósmico. No nosso caso, do planeta Terra, sob o comando de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, uma fração da consciência crística como governador supremo do planeta Terra. Mas, cosmicamente falando, é o Cristo cósmico, sob o comando do Cristo cósmico, o nosso planeta sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, ou governador supremo do planeta, cujo Jesus Cristo que conhecemos é uma fração desse Senhor Supremo. Então, esse energismo passou a crescer igualmente, mudando de formas, desde os infra-reinos até o reino humano, o reino angélico, imensuravelmente falando. Ele foi mudando de formas, do reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, antes e após o humano também, antes do mineral e após o humano. Ele foi mudando de posições, de átomo de hidrogênio simples para hidrogênio pesado, para hidrogênio radioativo, para hélio, e dando sequência a carbono, oxigênio e tudo mais, nitrogênio, mudando de posições, mudando de ambientes também. Então, desde a matéria mental, antes dela e após os átomos do sistema periódico, ele vai compondo as moléculas que compõem as células, que compõem tecidos e assim por diante. Então, Deus, agora no volume 2, saímos do volume 12 para o 2 da filosofia espírita. Deus é a unidade suprema, onde tudo isso está acontecendo.
Buscando a profundidade das coisas, vamos encontrar a matéria primitiva de onde saem todas as coisas, vibrando no seio da divindade. Onde é isso? Então, Deus é a unidade suprema. Então, nós vamos buscar a profundidade, vamos dividindo até chegar na última divisão dos átomos, que é o elemento primitivo. Então, nós vamos encontrar essa matéria primitiva de onde saem todas as coisas, psiquismo divino, vibrando então no seio da divindade, que é esse psiquismo divino. O verbo criador que o construiu, que o confeccionou. Então a unidade suprema é Deus, buscando a origem primitiva da matéria, encontramos o psiquismo divino, ou esse seio da divindade, ou esse elemento vibrando no seio da divindade, no âmago da divindade, como expressão primeira de sua consciência. Essa matéria primitiva, esse energismo em Deus é una. Então essa matéria primitiva em Deus é una quando sai de seu campo de força. Se podemos empregar esse termo, porque nada sai. A partir daí se divide pelas condições do próprio ambiente, compreendendo que, no fundo, é a mesma essência, o mesmo espírito, princípio inteligente, o mesmo psiquismo divino, porém, tomando expressões variadas, dependendo da união e expertise, com objetivos inúmeros, do micro ao macro, obediente ao comando da suprema inteligência. Então, ele é a unidade suprema. Agora, em Deus, essa energia, esse psiquismo divino, é una, essa energia é una, quando sai do seu campo, quando sai da mente cósmica, se assim podemos dizer, como verbo criador, quando se expressa, essa força, se podemos empregar esse termo, se sai porque não sai, porque é imanente no Criador, a partir que tornou-se psiquismo divino, ela vai se dividir em espíritos, princípios inteligentes, pelas condições do próprio ambiente que está convidando, tanto dividindo de psiquismo em espíritos, princípios inteligentes, ou de uma célula em molécula, de molécula em átomo, de átomo em subdivisões, dependendo de onde estamos falando. Compreendendo que, no fundo, é a mesma essência, é o mesmo espírito, princípio inteligente, o mesmo átomo primordial. Porém, tomando expressões variadas pelo número, expertise e configuração, com objetivos inúmeros de compor todas as coisas do micro ao macro, obediente ao comando da inteligência suprema, do Supremo Arquiteto. Agora voltamos ao volume 12. Em tudo penetra a inteligência divina, por intermédio daquele hálito divino que nós vimos ali atrás. Comanda todos os elementos nos seus devidos lugares, para que haja ordem nas formas. Nada acontece sem a arquitetura da suprema inteligência, que é a suprema sabedoria, a inegável onipresença e a insuperável onipotência. Então, em tudo, nada fica à parte. Tudo que existe, existe em Deus. Então, em tudo, penetra a inteligência divina por intermédio do seu hálito divino, como nós vimos, matéria-prima e, ao mesmo tempo, a inteligência, a lei. Então, o amor, substância, o hálito, e o amor-lei, a inteligência suprema. Comanda todos os elementos nos seus devidos lugares, do micro ao macrocosmo, todas as formas, para que haja ordem nas formas, para que tudo ocorra da mais perfeita harmonia, que é a lei, uma das realidades mais vivas, a harmonia como sinônimo de solidariedade também. Então essa luz que move todas as coisas é filha de Deus, que desce do Criador ou desce de um ponto a outro no Criador e vem se transformando de degrau em degrau, de degrau a degrau, até materializar-se, do átomo primordial até materializar-se no átomo físico do sistema periódico. Depois vai subindo novamente, alcançando a espiritualização.
Agora imaginamos essa luz de Deus, recém-saída do psiquismo divino, que move todas as coisas. Então, essa luz que move todas as coisas é filha de Deus. Imagine ela saindo do psiquismo divino e ela vai descendo desse psiquismo divino para o amor substância, éter cósmico, fluido cósmico, matéria mental, energia mental, bioenergia, infracorpúsculos, infrarreinos, subreinos, intrarreinos, reinos atômicos. Então ela vai descendo do Criador desses altos planos, dessa pureza, até se transformar de degrau a degrau na matéria densa. Aí materializa como átomo de hidrogênio simples, ou o neutrônio em primeiro plano, depois hidrogênio simples, aí compondo todos os átomos, e depois começa a escalada do psiátomo. Depois ela vai subindo novamente do átomo físico no seu ápice, aí começando para o átomo psi, alcançando a espiritualização, já a confecção mais ampliada das virtudes, das unidades da consciência em si. Agora o volume 3 da Filosofia Espírita. Não existe confusão nas leis de Deus. Em tudo canta a harmonia na mais perfeita síntese do amor, do elemento primitivo até a extensão infinita da criação da grande luz inextinguível. Então é só para frisar tudo que já falamos. Então não existe confusão nas leis de Deus. Tudo que acontece, acontece porque a suprema sabedoria permitiu a supervisão da onipresença dessa suprema sabedoria e a arquitetura da onipotência incomparável. Então, em tudo, não fica nada fora, canta a harmonia na mais alta, na mais perfeita síntese do amor. O amor como força que gera e nutre, e lei que organiza e mantém. Então, do elemento primitivo que compõe o próprio amor substância até a extensão infinita da criação da grande luz inextinguível, que transforma em lei depois, e vocês vão ver e ouvir aqui com Miramês, leis menores obedecendo leis maiores. Leis menores no corpo físico, os hormônios, obedecendo leis maiores, hormônios psíquicos no perispírito, o que nós chamamos de virtudes. Então vamos seguir. Agora, volume 1. Confunde-se a matéria com o espírito, e este com Deus, o Criador de todas as coisas. Então, às vezes podemos confundirmos a matéria primitiva com o espírito do qual ela saiu, ou a matéria física que é constituída por ele, que é uma porção dele. E confunde também esse espírito como matéria-prima com Deus, se fosse o espírito de Deus. Esse é o espírito criado pelo Espírito Divino. Esse é a matéria-prima, e o Espírito de Deus, quando nós falarmos assim, é a consciência cósmica, o que nós chamamos de supraconsciência. Então nós confundimos a matéria, tanto primitiva quanto a física, com o Espírito, e o Espírito com o Criador de todas as coisas. Na mesma obra, se não damos conta de dominar a matéria física, ainda mais o que existe por trás dela, como, por exemplo, os fluidos de onde ela se originou. A escala das substâncias é infinita. Nós estamos achando meio complexo dominar a matéria física que compõe o nosso corpo, ainda mais o que existe por trás dela, o perispírito, por exemplo, e esses fluidos que deu origem ao perispírito e ao próprio corpo físico. E de onde eles se originaram, esses fluidos, do psiquismo divino. Então, a escala das substâncias, do micro ao macro, é infinita. Não tem como mensurar. Mais uma vez, mudaremos de obra. Ora, a gente está descendo do 12 para o 2 e agora subindo do 1 para o 11. Filosofia Espírita.
Os espíritos com E maiúsculo, a individualidade, pelo dizer dos mais abalizados, dos mais experientes, dos seres angélicos, vieram do átomo primitivo e se expressam na sua grandeza como arcanjos divinos. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Então, os espíritos, as individualidades, os seres imortais, pelo dizer dos mais abalizados, dos seres mais experientes, dos avatares, dos guias da humanidade, dos engenheiros siderais, vieram do átomo primitivo. Vai somando em quantidade, em qualificação, em configurações e compondo todas as formas. Ele vai se fazendo como sempre a soma de muitos. E ele vai se expressar na sua grandeza como arcanjos divinos, e foi esse dito na questão 540 do Livro dos Espíritos, mas seria do átomo primitivo ao imensurável, porque hoje o arcanjo já não é mais o último degrau, porque tem, além dos arcanjos, os querubins, os serafins, os cristos e tudo mais. Na mesma obra, se nós, vocês, se nós viemos da matéria primitiva, saída do hálito divino, que perpassa todas as coisas, devemos ter grande respeito por tudo o que existe, porque a própria matéria do sistema periódico, ou quiçá a matéria primitiva, está a caminho para tornar-se espírito e individualidade, pelo trabalho em que opera há bilhões de anos, para não dizer trilhões. Então, se nós, você, todos nós, viemos da matéria primitiva, do átomo primordial, do espírito com E minúsculo, que se une para formar esse hálito divino, se falarmos do éter e do fluido cósmico, se estivermos falando do psiquismo divino, ele nasce do. Então devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque tudo é uma somatória desse hálito divino, desta matéria primitiva. Porque a própria matéria primitiva, ou a matéria do sistema periódico, matéria atômica, molecular, etc., então ela está a caminho para tornar-se espírito, individualidade. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Tudo que é físico vai transformar-se em psi. E os psiátomos, por sua vez, vão compor, vão individualizar-se como espírito e compor também tudo que existe no mundo espiritual. E é um trabalho em que se opera há bilhões, trilhões, zilhões de anos. Porque Deus é eterno. Voltamos em horizontes da mente. Por isso, além dos horizontes, aqui vocês estão vendo o porquê o além, fomos além, voltamos. O espírito com E maiúsculo, além de ser um todo unificado, a soma de muitos, é também a mínima parte que se encontra em atividade na alma que domina o império da carne. Então agora o espírito, que é a soma de imensuráveis experiências, imensuráveis almas, N Cristos, que compõem essas almas ou que coordena, ou confeccionados por elas. O espírito, além de ser um todo unificado, uma consciência individualizada, é também a mínima parte que se encontra em atividade na alma, um ponto de autoconsciência pura. Ela é a mínima parte do, que tem como função dominar o império da carne, para promovê-lo, para transformá-lo em virtudes, instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências, virtudes. Lembra? A felicidade é o exercício, a vivência dessas virtudes no seu mais alto grau. Então está aqui para dominar o império da carne. E a natureza, sendo sábia, ela cria vários corpos para que a mensagem do Espírito seja dada e o trabalho e o aprendizado da alma consumado. Então, se há alguma dificuldade em entender que
nós viemos da matéria primitiva, estamos indo rumo aos arcanjos divinos, que somos um todo unificado e ao mesmo tempo a mínima parte na alma para dominar o império da carne, aqui não tem como a respeito desse assunto, como nós mostramos com Joana de Anjos, aqui alma, ali espírito. Agora a natureza, sendo sábia, ela criou vários corpos para que a mensagem do espírito do todo seja dada e o aprendizado na alma, na mínima parte, seja consumado. Então não há dúvida, lá com Joana de Ângeles, aqui com Miramês e antes com Leon Denis, algo parecido também. Voltamos à Filosofia Espírita, volume 12. Quando reencarnamos, o inconsciente limpa uma área, fração diminuta de seu todo, para nos servir de consciente na lavoura imensa, cujas terras hão de ser cultivadas no labor de cada dia. Essa é uma informação magnífica também. Hoje vimos duas informações magníficas, velhas novidades para nós, mas que trouxe maior clareza. O pensamento vindo pelo centro coronário como uma manifestação de estímulos do hálito divino. Então, o hálito divino canalizado ou perpassando o centro coronário, chegando no reator mental, transformando-se em pensamentos, além da matéria sutilíssima para dar forma aos sentimentos. E agora, quando nós encarnamos ou reencarnamos, o inconsciente limpa uma área. O inconsciente é toda a clara do ovo, lembra? Ele limpa uma área. Imagina uma área, ele limpou aquela pequena área, que é uma fração diminuta do seu todo, como clara do ovo. O inconsciente limpou essa área. Essa pequena área limpa para nos servir de consciente, aonde a mente vai vir como emanação da supraconsciência, da superconsciência, para ocupar essa área na fronteira da superconsciência com a clara. Que é uma lavoura imensa, né? Esse consciente e esse inconsciente também, cujas terras, nesse consciente, hão de ser cultivadas no labor de cada dia. E nesse consciente nós temos a mente, como esse ser consciente, ou como esse consciente, lá estão os departamentos de inteligência, imaginação, memória, desejos, capacidade criativa e outros tantos elementos. Está claro? Vamos prosseguir. No entanto, esse consciente está completamente ligado à fonte-mãe, à superconsciência e ao inconsciente também, donde promanam as reações de um passado distante, aí do inconsciente, ou passados sucessivos, ou várias possibilidades conjugadas, entregando-nos as contas erradas que fizemos em eras remotas, para serem corrigidas e, no mesmo momento, colhermos na vida mais experiências que, ao fim do labor terreno, ao fim da encarnação, serão novamente entregues à consciência profunda, para aumentar o arquivo do saber e do amor. Percebe como as informações vão sendo entrelaçadas, mesmo estando em várias obras? Então, no entanto, a isso chamamos estudo consciente, com recolhimento, prestando atenção, amarrando várias pontas. Então, no entanto, esse consciente, que é a mínima parte do inconsciente, está completamente ligado à fonte-mãe, que a fonte-mãe, de fato, é a superconsciência, a gema, o entorno, a clara, a expressão, de onde vão promanar dessa superconsciência
ou do inconsciente, de acordo com as suas diretrizes, as reações de um passado distante que essa superconsciência quer resolver, quer sublimar, ou passados sucessivos, várias etapas que vão se repetindo, às vezes num mecanismo vicioso, entregando-nos no consciente as contas erradas desse passado recente ou remoto, ou desses passados sucessivos, que fizemos como espíritos imortais em eras remotas, como Cristos e etc., como outras personalidades, para serem corrigidas essas experiências agora. No mesmo momento que são corrigidas, nós vamos colhendo na vida mais experiências nesse processo de sublimação, que ao fim desse trabalho terreno, no processo encarnatório aqui animando essas vestes, nós vamos retornar novamente e entregar à consciência profunda de onde tudo promanou, para aumentar o arquivo do saber e do amor. Então, nós saímos de lá com um saber e nós vamos voltar com esse saber multiplicado e com esse amor também, para arquivar para maiores possibilidades ou possibilidades mais vastas de iluminação e expansão consciencial. E aí, o que está achando? Tome água. Esse foi um lance. E agora vamos estudar um pouco mais. Está calmo? Já compartilhou o link para outros pegar carona? Já deu seu gostei ou não gostei? Já se inscreveu? Convidou alguém? Já fez o comentário em outros vídeos? Já compartilhou? Seu valeu, seu superchat? Seus gestos de amor para a expansão, para a relevância da mensagem e do vídeo em si. Então, diante de todas essas possibilidades, agora vamos falar um pouquinho da vontade, da mente e os recursos latentes, o que está à nossa disposição. Só um breve exercício. Querer é ser, se eu sei como é isso. Voltamos ao horizonte da mente. A iniciação antiga assegurava aos seus iniciados que querer é poder. Observando as linhas reguladoras das leis da vida, nota-se certa razão nessa convicção dos homens de fé. Querer é ser, porque sem manifestarmos a vontade, nada realizamos, que ela é filha ou gerenciadora do querer. Sem que essa vontade assuma por completo a mente, transformando-se em pensamentos e em ações, nada haverá. Aí é a diferença do querer é poder e querer é ser. Então, quando nós iniciamos esse mergulho em nossa própria realidade, no conhece-te a ti mesmo, na iniciação lá no Egito, antes e após, assegurava-se aos seus iniciados que querer é poder. Se eu tenho conhecimento, eu posso fazer acontecer. Agora, observando as linhas reguladoras das leis da vida, mergulhando um tanto mais nesse querer é poder, nota-se certa razão nessa convicção dos homens de fé. Que fé é conhecimento vivenciado. Então, certa não quer dizer total, certa razão. Faz sentido. Esse querer é poder. Agora, querer, na realidade, é ser. Mas para que esse querer torne-se o que se almeja, porque sem manifestarmos a vontade, esse querer para ser, nada realizamos. Agora não tem como manifestar sem o saber. Querer, saber, fazer. Sem que essa vontade, que é a gerente esclarecida da mente, o real querer,
sem que ela assuma por completo a mente como gerente da inteligência, do poder imaginativo, da memória, dos desejos, do pensamento como capacidade criativa, e ela vai assumir, transformando-se em pensamentos, capacidade criativa, em ideias, a junção de pensamentos, em ações, que é a junção das ideias. Nada vai haver se a vontade não fizer isso. E eu não consigo fazer isso sem o saber. Um espírito fraco nas suas decisões não alcança condições para transformá-las na realidade. Então, um espírito fraco nas suas decisões não alcança condições para transformá-las em realidade. Então, ele não vai ter o que nós falamos, querer é ser. Se ele é fraco nas suas convicções ou nessas condições, ele não vai conseguir ser o que quer ou o que almeja. Então, um espírito fraco, ainda ignorante e imaturo, nessas decisões desse querer profundo, desse saber consciente, ele não alcança as condições, todos os predicados para transformar o que ele pretende em realidade. Uma alma indecisa verificará muito mais dureza nas barreiras surgidas em sua frente. E um ser pensante não resolverá seus mais fáceis problemas se cruzar os braços sem atacá-los. E para isso eu preciso do querer sincero, saber profundo e o viver consciente. Então, a alma indecisa verificará muito mais dureza nas barreiras surgidas na sua frente, os obstáculos. Lembra lá? Dor, problemas, sacrifícios. E um ser pensante, eu, você, não resolveremos os nossos mais fáceis problemas se cruzarmos os braços sem ir para a luta, para o campo de batalha, sem enfrentar a dor, sofrimentos, problemas e tudo mais. A partir do momento em que o indivíduo dá início à vontade, se dispõe a modificar antigos hábitos, arraigados, vícios que a ignorância fê-lo adquirir. Então, a partir do momento em que o indivíduo dá início à vontade, o querer sincero, saber profundo, viver consciente. Querer é ser. Então, ele se dispõe, quando ele dá início de fato, quando é verdadeiro, ele se dispõe a modificar antigos hábitos, arraigados vícios que a ignorância fê-lo adquirir. Então, agora ele vai mudar de vício para as virtudes. Ele tomou a decisão sem que a vontade assuma por completo a mente, quer dizer, assuma a inteligência, a imaginação, memória, desejos, pensamentos, sentimentos e tudo mais, nada haverá. Ela vai transformar-se, por ser canalizadora do hálito divino, em pensamentos, em ideias, em ações, em palavras e ações. Mas logo que começa a nascer para outra dimensão da vida, prova que a verdade o acoberta para a libertação. Lembra? Verdade e liberdade. Então, logo que nós começamos a nascer para a dimensão mais alta da vida, para outra dimensão, do saber para o ser, ou da ignorância para o saber, então nós vamos ter a prova que a verdade vai nos acobertar, vai nos dar todo o respaldo para a nossa libertação. Ela vai dar todo o ensejo que nós precisamos para a libertação. Mas eu preciso assumir o compromisso com a verdade para que ela possa me dar o respaldo para essa libertação e, com isso, para fruir a felicidade plena, a paz íntima. Certamente que querer é ser, ponto, nesses termos. Todavia, em se tratando da eternidade da alma, é lógico que para querer ser
escalando as alturas que se deseja, é preciso tempo. E esse tempo pode ser longo, acrisolando coisas e refundindo fatos, ampliando atitudes e refazendo e fazendo crescer qualidades. Então vamos lá. Então vimos aqui anteriormente, se eu começo a nascer para outra dimensão, a dimensão do vício para a virtude, da ignorância para a sabedoria, a verdade que eu estou servindo ou que eu estou buscando vai me dar o sustentáculo para a minha libertação. E certamente agora querer vai tornar-se, de fato, ser. O conhecimento, a teoria em prática. Todavia, para que isso se dê, em se tratando da eternidade da alma, porque ela é filha de Deus, como filha de Deus, como princípio inteligente, é eterna. Como forma, junção desses princípios, é imortal, teve um início. Como consciência também é eterna. Não existe vida sem consciência, nem consciência sem vida. Então é lógico que para querer ser nesses termos, escalando as alturas que se deseja, degrau a degrau, é preciso tempo. Tempo de pensar, tempo de raciocinar, de duvidar, de indagar, de buscar o conhecimento, amadurecer e aplicar. E esse tempo pode ser longo, mas a eternidade nos aguarda. Acrisolando coisas, eu vou passando pelo crisol na formação dessas coisas, na composição dessas coisas, desses valores e refundindo fatos. Eu pego algo que já está fundido, desmancho e faço uma nova fundição. É um ouro que eu posso derretê-lo para transformar em outra coisa. Eu transformo uma barra de ouro em outras realidades. Eu vou acrisolando coisas, passando pelo crisol da transformação e refundindo fatos. Vou ampliando atitudes antes ignorantes e agora sábias e fazendo crescer as qualidades desse ser, dessa alma imortal, de um espírito vicioso para o espírito angélico. O aspirante a experiências internas deve alimentar na mente o poder da vontade, querendo constantemente ser sempre mais do que é, sem que a vaidade, o orgulho e o egoísmo adentrem seu coração e queiram participar das grandes aventuras que constituem a conquista de si mesmo. Vamos avançar. Então, o aspirante é aquele que se apresenta para tal, o aluno, o discípulo. Então, quem aspira à inteligência interna ou essas experiências internas, eu quero desenvolver esses valores internos e eternos. Então, quem aspira a isso deve alimentar na mente o poder da vontade, que é a gerente da própria mente, transformando-se em pensamentos, em ideias, em palavras e ações, querendo constantemente ser sempre mais do que é, para o bem, para o belo, para o eterno, sem que a vaidade, achar que somos melhores do que os outros, sem que a vaidade, o orgulho e o egoísmo adentrem seu coração e queiram participar das grandes aventuras que constituem a conquista de si mesmo. Então não há lugar nem para a vaidade, nem para o orgulho, nem para o egoísmo. Eles não conseguem mais. Eu vou à modéstia, à humildade, o altruísmo. Agora, modéstia, humildade, altruísmo é que vai adentrar no meu coração e participar da conquista de mim mesmo,
Eu estou indo na direção da minha essência, da consciência ou da fonte mãe. É preciso que, em primeiro lugar, aprendamos a saber querer as coisas para podermos ser almas de alta linhagem espiritual, no convívio com os nossos semelhantes, e daí podermos ajudar com eficiência nossos irmãos que se debatem nas entranhas da própria sombra, nos abismos da própria sombra, lá no inconsciente, cujo um espaço foi preparado para ser o consciente, o nosso instante consciencial no processo encarnatório. Então é preciso que, eu poderia dizer, é imprescindível que, em primeiro lugar, aprendamos a saber querer. Então, o que é que vai iluminar-me como buscador e como exemplo de vida? É saber querer as coisas para podermos ser almas de mais alta linhagem espiritual. Eu preciso saber querer essas coisas para que eu atinja maiores degraus nesta linhagem espiritual, de ser ignorante para ser sábio, de imaturo para ser desperto, ser vicioso para virtuoso. E para que isso? Agora, no convívio com esses outros semelhantes, eu estou buscando ser mais e melhor. E daí podermos ajudar com eficiência nossos irmãos pelo saber e pelo reto viver. Pelo saber consciente e pelo viver coerente. Que se debatem nas entranhas da própria sombra da ignorância. E nós precisamos ser a luz da sabedoria na exemplificação diária para esses seres. Quer sejam internos ou externos. Quer esteja no interno ou no entorno. Hoje, o templo foi individualizado, o templo do Espírito, e formou-se uma síntese mais estupenda do universo, o coração. Antes, você já ouviu várias vezes que esse corpo era o templo de Deus. É também, mas aqui agora está falando já de outro templo, templo do si mesmo. Hoje, na atualidade, o templo foi individualizado, mental e emocional abstratos, corpo intuitivo, corpo búdico ou celestial. E formou-se uma síntese mais estupenda do universo, que é o coração, o saber e o ser. Mental abstrato, o saber, emocional abstrato, o ser. A resultante desse coração, a virtude, que é o que nós chamamos de intuição. Começa como intuição e termina como suprassumo da consciência máter, da consciência mãe, da superconsciência. O estudante, por mais que queira sair para fora, não consegue, pois seu aprendizado é interno. Suas experiências são individuais, porque nós estamos viajando do corpo físico para o perispírito, centro da periferia para o centro. Nesse sentido, de clara para gema. E aí nós vamos imaginar, nós estamos voltando para casa. Se eu estivesse encarnando, eu estou vindo do centro para a periferia. Agora nós estamos fazendo o caminho de volta. O estudante, por mais que queira sair para fora, se distrair, o aprendizado real é dentro. Ele não consegue fazer isso, pois seu aprendizado é interno. Ele vai aprender o corpo físico com o perispírito com a mente com o Cristo interior, esse com o Deus interno. Então, suas experiências são individuais, é a porta estreita. Ninguém fará por nós o que nos cabe fazer. Querer é ser. Essa atitude aprimorou-se com Jesus. Então, querer é ser. Essa atitude aprimorou-se com Jesus, evidenciada no Evangelho, transmutando a ganga de inferioridade dos homens em ouro vivo da fé, da caridade e do amor. Então, agora,
Ela falando desse querer é ser, então querer é ser, ponto e vírgula. Como é isso? Essa atitude aprimorou-se com Jesus, esse querer é ser, porque ele era o que ele sabia. Então foi evidenciado no Evangelho, força, vitalidade e vida, e ele o Evangelho vivo, transmutando a ganga de inferioridade dos homens da época, de hoje e será de amanhã também, em ouro vivo. Ganga de inferioridade, a sombra. Ouro vivo, as virtudes. E as virtudes, que é a fé vivenciada, a fé inquebrantável. Da caridade, que é o processo de autoiluminação, e do amor como força que gera e nutre, lei que organiza e mantém. Atendamos à formação dos nossos pensamentos e ampliemos nossas ideias, que eles sirvam de instrumentos dos céus para as criaturas sofredoras, as luzes para as sombras envenenadas da ignorância, de paz para os conflitos, de pão para os famintos e de roupa para os nus. Nós vamos atender à formação dos nossos pensamentos, quer estejam vindo do hálito divino, vindo da superconsciência ou da promoção de nossos instintos, sensações, emoções e sentimentos. Ampliemos nossas ideias pela junção desses pensamentos que estão sendo atendidos. Que eles, esses pensamentos que estão sendo gestados, sirvam de instrumentos dos céus, do reino de Deus em nós e do cosmos também, para as criaturas sofredoras, internas ou não, ou no entorno. Eles sirvam de luzes para as sombras envenenadas da ignorância, interior ou exterior, de paz para os conflitos internos e no entorno, de pão, o pão do conhecimento para os famintos desse conhecimento, de roupas, de roupagem, de virtudes para os nus, para o que não tem a roupa nupcial. Você pensou que era famintos de pão físico e de roupas físicas, mas ele está falando de tudo coisas espirituais que você pode imaginar o que você quiser. Mas o que ele está falando aqui é de algo mais moral do que espiritual, do que físico. Nós vamos trazer luzes para as sombras envenenadas da ignorância, o saber, libertando o ser, de paz para os conflitos, a pacificação para que está chocando entre nós, do pão espiritual, porque nem só de pão físico vive o homem, para os famintos desse pão, a água viva do poço de Jacó, a água viva do poço crístico, já que o poço de Jacó saciava a sede momentaneamente, da roupa nupcial, para que a alma possa atingir dimensões subsequentes. Não existe outra forma de adquirirmos paz de consciência. Lembra? Está amarrando lá com o início da nossa trajetória. Não existe outra forma de adquirirmos paz de consciência a não ser nos roteiros do bem comum, não tendo igualmente outro tesouro, a não ser a felicidade harmoniosa. Amarra com a felicidade lá também. Que nos rodeia, ou melhor, que nos deixa o tilintar dos pensamentos nobres e o cantar das ideias cristãs. Que a inteligência usa e o coração expande em profusão de cores, como com notícias de que foi conhecida a verdade. Voltamos. Agora, não existe outra forma de adquirirmos a paz de consciência, a não ser fazer o que foi mostrado anteriormente, o que nós vimos aqui. Então, nós vamos atender à formação dos pensamentos e ampliar as nossas ideias, para que eles, pensamentos e ideias, sirvam de instrumentos
dos céus para as criaturas sofredoras, em todos os quadrantes. De luzes para as sombras envenenadas da ignorância, de paz para os conflitos, de pão para os famintos e de roupa para os nus. Não existe outra forma de adquirirmos paz de consciência senão fazendo tudo isso, a não ser nos roteiros do bem comum, o bem de todos, o eterno princípio. Eu posso escolher esse caminho que vai dar no mesmo. Não tendo igualmente outro tesouro, a não ser a felicidade que é filha da liberdade, que é filha da verdade, a felicidade harmoniosa, que nos deixa o tilintar. Imagine um símbolo tinindo. Tilintar dos pensamentos nobres. Então imagine o barulhinho dos pensamentos nobres e o cantar das ideias cristãs que são filhos dos pensamentos. Que a inteligência usa pensamentos e ideias, e o coração, lembra do coração, mental e emocional abstratos, expande, porque ele é que vai manifestar-se cá, em profusão de cores, que estão vindo para transformar-se em pensamento, em ideias, em ação. Com as notícias de que foi conhecida a verdade para a construção da liberdade, para a edificação da felicidade, da paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Um lance. Agora a gente toma água. E vamos para mais um, dentro da mesma temática, Querer é Ser, o Miramês de João Nunes Maia, e depois para a finalização. E lembrando a vocês que a finalização é apenas o introito da próxima aula, da segunda etapa. Da segunda aula em si, que hoje é o segundo módulo da primeira. Então, o poder da mente ultrapassa nossas acanhadas concepções terrenas. Nela está o germe de criações indescritíveis e o princípio de belezas imortais, porque, por seu intermédio, flui o poder fantástico de Deus. O hálito divino. Coronário e depois entregue para a vontade, que é a gerente da mente, vindo para cá. Então, o poder da mente ultrapassa nossas acanhadas concepções terrenas. Não tem como perceber o tamanho disso aqui. Ela é um microcosmo, uma lavoura de condições indescritíveis. E, ao mesmo tempo, um oceano de possibilidades, a âncora para que a inteligência, a imaginação, memória, desejo, pensamento, emoções, sentimentos possam alavancar-se ou se sustentar para que haja os feitos. Nela, na mente, está o germe de criações indescritíveis. Além de estar os germes, também o princípio de belezas imortais. Por quê? Tem o germe das criações indescritíveis de belezas imortais. Porque por seu intermédio flui o poder fantástico de Deus. Tem poder maior? Não tem. Somos deuses em miniatura. Somos expressões de Deus, somos a presença divina manifestando a divina presença. Ou a divina presença manifestando a presença divina. A mente humana, poderemos dizer, é o rudimento da mente divina. É essa na sua mais baixa vibração, no tocante ao raciocínio. Então, não esqueça que no tocante ao raciocínio, porque ele vai falar de outra forma daqui a pouco. Então, a mente humana, a nossa mente, emanação da superconsciência, que é a supramente no espírito. Então, a mente humana é o rudimento da mente divina. Então, uma fração, um rudimento da mente divina, algo ínfimo na experiência, na sua amplitude em relação à mente divina. É essa a mente divina
na sua mais baixa vibração. Quer dizer, ela desceu materializando e fragmentando-se. No tocante ao raciocínio, a inteligência, poder imaginativo, memória, desejo, pensamentos, sentimentos, vontade. A área do raciocínio. Então ela baixou para que a gente possa pensar, raciocinar, duvidar, indagar e etc. Agora veja a sequência. É o primeiro degrau que se pisa para a ascensão consciente, ou mais ou menos consciente, na escala infinita. Com o passar das eras, o próprio tempo indicará a aproximação da luz, e a mente divina começa a dominar certa área que antes pertencia à força humana. E aí? Para mim foi o ápice da aula. Então agora nós estamos entregando a nossa mente como Paulo de Tarso fez em relação ao Cristo. Eu já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. É Ele que comanda a minha mente e assim por diante. Então vejamos. Então essa mente divina, na sua mais baixa vibração, aqui no campo do raciocínio, no tocante ao raciocínio. Agora ela é o primeiro degrau que se pisa no nosso processo de transcendência para a ascensão do consciente onde estamos, ou mais ou menos consciente, que às vezes estamos dormindo, na escala infinita. Consciente, depois superconsciente e tudo mais. Com o passar das eras, com o decorrer dos tempos, o próprio tempo indicará a aproximação da luz da alma com a luz do Espírito, com a luz do Cristo, com a luz do Espírito, com a luz dos outros seres maiores. E a mente divina, a mente macro, começa a dominar certa área que antes pertencia à força humana, para atender os instintos, sensações, emoções, etc. Agora, nós estamos sublimando com o amor, com a caridade, com tudo mais, e nós estamos nos deixando conduzir pelo Cristo, pelo Deus internos e depois pelos demais Cristos que conduz estes. As leis menores se deixando conduzir pelas maiores. Então, a tua mente é qual fruto no arcabouço da árvore divina, ou no calabouço da árvore divina. Então, a tua mente é qual fruto no calabouço da árvore divina. As condições exteriores cooperam muito, mas muito para a sua maturidade interna. Porque sem nos harmonizarmos com o externo, não haverá roupagens e virtudes para o mergulho no eu interno. Eu gravo a lei exterior harmonizando-se com a vida, com tudo e todos, e a resultante disso eu trago como instrumento para a viagem interior. Então, a tua mente é qual um fruto? É semelhante a um fruto no calabouço da árvore divina. Nós vemos na periferia da árvore divina. Ou nas entranhas mais primárias dessa árvore divina. As condições exteriores, estão vindo aqui desse calabouço, elas vão cooperar muito, mas muito, para a nossa maturidade interna. Porque é respeitando as leis e relacionando com o externo que nós vamos amadurecendo internamente. Poderás, quando vires e entenderes, olhos de ver e ouvidos de ouvir, ficar diretamente ligado à árvore mãe. Aí já não sou mais eu quem vive. Depois de maduro, o despertar da consciência e o despertar na consciência, serás arrancado para servir a alguém ou a alguma coisa. Eis que a mente humana já estará dando sinais de que a ceifa pode aproximar-se. Está pronto para morrer? Negar a si mesmo?
tomar a sua cruz e ser um com Ele? Então poderás, quando vires e entenderes essa realidade de unificação, ficar diretamente ligado à árvore-mãe. Enxergar com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos divinos. Depois de maduro, de desperto e iluminado, serás arrancado para servir a alguém ou a alguma coisa. Arrancado do conforto de tudo que você imagine como paz e equilíbrio para ser lançado às arenas. Imagina os profetas, os mestres, os avatares, arrancado de um estágio que parecia sombra e água fresca e agora para servir a algo ou a alguém, a um planeta, a um país, a um estado, a uma cidade e assim por diante. Eis que a mente humana já estará, a essa altura, dando sinais de que a ceifa, a hora da colheita, do que há de mais puro em nós para compor esses Cristos, esses elementos maiores, pode aproximar-se. A fusão de vários seres num único ser, um só rebanho para um só pastor, que foi o caso do desdobramento que tivemos outro dia. Nunca fomos bafejados como agora por tanta luz. A hora é de decisão. Se não ajudarmos as forças invisíveis na educação da mente, na disciplina dos pensamentos, na ordem das ideias, as leis operarão em nós com certa violência. E o sofrimento nos conduzirá às portas do amor e da sabedoria, queiramos ou não. É o que está acontecendo na atualidade. Isso está totalmente como se tivesse sido escrito para hoje. Ele disse que era para o começo desse século. Então, nunca fomos bafejados como agora, como na atualidade, por tanta luz de conhecimentos, de referências, de tudo que necessitamos para esse despertar e iluminar consciencial. A hora é de decisão, minha e sua, ou entra ou sai da porta. Ou abraça a causa crística ou nega. Se não ajudarmos as forças invisíveis na educação da mente coletiva, na disciplina dos pensamentos, a mente nossa e coletiva, desses nossos e coletivos, na ordem das ideias individuais e coletivas, as leis operarão em nós com certa violência, que é o que estamos vendo agora. E o sofrimento nos conduzirá às portas do amor. Agora estamos indo pela dor. E da sabedoria, queiramos ou não. E isso está acontecendo e vai concretizar no seu mais alto nível em breves dias. Muito breves dias. A mente humana está crescendo e a cada dia que passa, ela vai perdendo terreno. Então, a mente humana está decrescendo e a cada dia que passa, ela vai perdendo terreno. A mente humana, na promiscuidade, na corrupção e etc. Então, a mente humana está decrescendo e a cada dia que passa, ela vai perdendo terreno nas suas injunções inferiores, cedendo lugar à mente divina, pela qual será instalada na terra o reino de Deus e na consciência o céu. Então aqui interpretei erroneamente. Então a mente humana está decrescendo, o espaço para extravasar os vícios e os prazeres ilusórios está diminuindo. Então a cada dia que passa, ela vai perdendo espaço para a promiscuidade, corrupção e etc. Nas suas injunções inferiores, não tendo mais terreno para isso, cedendo lugar, querendo ou não, à mente divina.
pela qual será instalado, por essa mente divina, na Terra, individual ou coletiva, o reino de Deus. E em nossa consciência, na Terra, no meio, no entorno, no planeta, e em nossa consciência, esse reino de Deus, que é o céu, o paraíso tão sonhado. Por isso que a Terra vai ser um mundo de paz, pelo menos 1000 anos de paz, um mundo de regeneração. Então, a mente humana é a mente do Criador na sua mais baixa vibração cósmica, no que diz respeito ao princípio da consciência. Agora, não mais do raciocínio, da consciência. Ele repete quase as mesmas frases, mas avança um degrau. Então, agora, a mente humana é a mente do Criador na sua mais baixa vibração cósmica. Foi fracionando até chegar no nosso estágio, no que diz respeito ao princípio da consciência, não mais ao princípio do raciocínio. Agora, já da consciência desperta pelo saber, iluminada pelo reto viver. No entanto, para nós outros, para os espíritos, é o mais alto degrau de evolução terráquea. Para eles e para nós também. Espíritos encarnados ou não. No entanto, para nós outros, nós e eles, é o mais alto grau de evolução terráquea para a mente. Tanto expressando a engrenagem da razão, nós vimos lá do raciocínio, como ampliando os instintos para o caminho sobremaneira divino, que é o da fraternidade, instintos que é os germes dos sentimentos do amor. Então, no entanto, para os espíritos, animando a forma humana ou fora dela, é o mais alto degrau da evolução terráquea em se tratando da mente. Tanto expressando as engrenagens da razão, por esse mundo mental, pensamento, inteligência, poder imaginativo, desejos, memória, inteligência, como ampliando os instintos para transformar-se em sensações, sensações em emoções, emoções em sentimentos e tudo mais, para um caminho sobremaneira divino. Qual o caminho? Da fraternidade. Somos um. Solidariedade, eu coloco o meu universo a serviço do seu. Fraternidade é unidade. Somos um. Aproveitar esse dom maravilhoso é sinal de grandeza da alma. Então, aproveitar esse dom maravilhoso é sinal de grandeza da alma. Educar os impulsos inferiores é sintonia. Educar os impulsos inferiores é sintoma de que o espírito começa a acordar para a luz. Então, aproveitar esse dom maravilhoso é sinal de grandeza da alma, de ceder espaço de nossa mente para a mente divina. Educar os impulsos inferiores é sintoma de que o espírito começa a acordar para a luz, a abrir espaços para a luz, para que ela possa habitar o nosso íntimo. Iniciar o uso das faculdades no serviço grandioso do amor e da caridade é sinal de que a liberdade despertou o coração para tornar o espírito imortal livre em todos os campos do saber. Iniciar o uso das faculdades para o bem de todos, no serviço grandioso do amor que ilumina e liberta, da caridade que vai promover a criatura, o amor que gera, nutre, organiza e mantém, a caridade que ilumina a criatura, é sinal de liberdade, que a liberdade despertou o coração.
com que a liberdade, que é filha da verdade, despertou o coração para o nascimento das virtudes, para tornar o espírito imortal livre em todos os campos do saber, para ser ou vir a ser o que ele pretende rumo à eternidade. A mente é como chuveiro da alma. Aquilo em que pensas firmemente cairá sobre ti mesmo, de modo a te libertar ou te encarcerar, dependendo do teor dos sentimentos que impulsionam as tuas ideias. Então, a mente é o chuveiro da alma. É uma emanação da consciência. A alma é o centro consciencial desse consciente. Aquilo em que pensas firmemente, se eu sei pensar, cairá sobre mim, de modo a libertar-me ou encarcerar-me, de acordo com o que se pensa, dependendo do teor dos sentimentos que dão qualificação aos pensamentos, que impulsionam as minhas ideias, que é a síntese dos meus pensamentos. Querendo e sabendo, poderás revigorar tuas forças todos os dias, através de pensamentos construtivos, esforçando-te para que eles plasmem as ideias, de modo a torná-las visíveis pelos fatos. Então, agora, não apenas querendo, mas sabendo querer, poderemos revigorar as nossas forças psicobiofísicas, morais e espirituais todos os dias, em todos os instantes, por intermédio dos pensamentos construtivos, esforçando-nos para que eles plasmem as ideias, porque eles vão transmutar-se em ideias, de modo a tornar as ideias visíveis pelos fatos, pela vivência, pela experiência. Na verdade, a mente plasma o que os olhos veem, como máquina fotográfica pronta para disparar, tendo em mira o objetivo visado. Então, na verdade, a mente vai plasmar o que os olhos veem. Os dois olhos. Você sabia? O olho de ver e os ouvidos de ouvir. Ou melhor, os dois instrumentos. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver, o mental transcendente, o mental abstrato. Ouvidos de ouvir, emocional abstrato. Na verdade, a mente vai plasmar o que os olhos veem, o que esse mundo interno está enxergando da realidade da vida interior e exterior e vai trazer para a mente. E como máquina fotográfica pronta para disparar, a mente, tendo em mira o objetivo visado. Eu me predisponho como alma, o Cristo interior entra com os estímulos. A vigilância é sempre a eterna âncora da alma, apoiada no fundo do mar tempestuoso da mente, a nos garantir a tranquilidade, disciplinando uma profusão de pensamentos diários, de maneira a serem úteis no seu campo de ação. Então, agora a vigilância se dá pela inteligência, pela imaginação, pela introspecção, conquistando as memórias íntimas, desejo, pensamento, vontade, sentimentos. Então, a eterna vigilância, estar atento, estar presente. A vigilância é sempre a âncora da alma. Vai libertá-la de várias situações. Ela está apoiada no fundo do mar tempestuoso da mente. Está conectada com o inconsciente, com o passado ou os passados sucessivos. A nos garantir a tranquilidade se eu estou mais para a mente superconsciente conectada, cedendo espaço, sendo conduzida por ela. E agora eu vou disciplinar uma profusão de pensamentos diários que estão vindo do inconsciente, do subconsciente, do entorno e também do interno, de maneira a serem úteis, todos eles,
no campo de ação que pretendemos, psicobiofísico, moral e espiritual. Sensibilizemos, pois, a consciência pela força da caridade, pelo ambiente da prece, na luz da fé, para que possamos sentir antes de pensar o teor das ideias. Essa tela também é fantástica. Então, sensibilizemos, pois, a nossa consciência individual ou a consciência profunda pela força da caridade que ilumina tanto a nossa quanto a consciência profunda. Pelo ambiente da prece que nos conecta à consciência profunda, e as outras consciências no entorno. Pela luz da fé, pelo conhecimento vivenciado, para que possamos sentir antes de pensar. Primeiro eu sinto que é possível e depois arquiteto algo para manifestar os sentimentos. Porque o pensamento é um veículo dos sentimentos. Sentimentos qualificam os pensamentos ou encarnam neles as realidades. Então, a luz da fé, a força da caridade, o ambiente da prece, a luz da fé, para que possamos sentir antes de pensar o teor das ideias que vão ser confeccionadas para transformar em palavras e em ações. Quando os pensamentos estão em projetos, nas profundezas da vida, é mais fácil consertá-los ou desvencilharmos deles com a simples borracha da disciplina, ao passo que depois de concretizados, dando forma aos sentimentos, tornar-se-á mais difícil a sua remoção, mesmo no campo reversível. Amor e ódio, remédio e veneno, dado à coesão ocorrida por junção protogenética, Deus os elementos primários nessa herança genética, com a sintonia profunda dos elementos sutis que vão participar desse processo. Então, voltando, quando os pensamentos estão em projetos nas profundezas da vida, se eu agora estou sentindo antes de pensar, é mais fácil consertá-los. Está lá na sua gênese. Ou desvencilharmos-nos deles com a borracha da disciplina. Eu posso reconfigurá-lo, não abandonar a pauta, a disciplina não me permite abandonar, ao passo que depois de concretizados, esses pensamentos tornam-se leis, eles vão dar forma aos sentimentos e tornar-se-á mais difícil a sua remoção ou a sua transmutação. Mesmo no campo reversível, onde amor e ódio, eu odeio e começo a amar. Eu ofendo, perdão. Intolerância, entendimento. Dando a coesão, a junção dos elementos, ocorrida por junção protogenética desde os elementos mais ínfimos, como princípios inteligentes, à sua completude, nesta experiência que nós chamamos de herança genética, as experiências somadas, como sintonia profunda com os elementos sutis, desde os princípios inteligentes a tudo que nos compõe, o que está interno ou o que está no entorno. Quando acontece a alma viver em plano superior das emoções e por descuido formar pensamentos negativos, conhecendo o processo de desintegrá-los, tais pensamentos, ao se formarem, são fotografados pela mente em milhões de ângulos, impregnando todo o mundo orgânico e psíquico. Então agora, quando eu estiver
vivenciando em plano superior das emoções, eu já estou no comando disso. Quando acontece a alma viver em plano superior das emoções, eu já estou num nível mais avançado, sinto primeiro antes de pensar, e por descuido, por um vacilo, formei pensamentos negativos, críticas, julgamentos, etc. Só que eu conheço o processo de desintegrá-los, mas formei. Tais pensamentos, ao se formarem, são fotografados, porque eu sei o processo de desintegrá-los, são fotografados pela minha mente em milhões de ângulos. Possibilidade de eu poder desintegrar e recomeçar. Mas mesmo assim, fotografando em milhões de ângulos, impregnando todo o mundo orgânico e psíquico. Já aconteceu o aparente desastre, mas eu posso reconfigurá-los porque eu sei desintegrá-los. E agora, o convite para a próxima etapa. Apenas 4 telas. Assim como a medicina tem um esquema bastante interessante do esqueleto ósseo, dos órgãos, do sistema nervoso e glandular, do mundo das células e das moléculas, das ações e reações do conjunto orgânico, etc., também a filosofia do futuro, que é o Espiritismo, haverá de perlustrar os mesmos caminhos espiritualizando-se. Esta filosofia, fazendo um esquema congênito do raciocínio. Como nasce esse raciocínio? Da fermentação das ideias, como elas são formadas. Do valor fantástico dos pensamentos, como eles são confeccionados, como se expressam. Dos roteiros percorridos pelos sentimentos. Do âmago para a periferia, da periferia para o âmago. Da ação deles no corpo físico, perispirítico, e de volta ao próprio corpo mental, de onde partiu. Aqui seria a proposta para a aula seguinte. Só 2 telas somente. E depois nós vamos tentando dissecar com o que nós vamos apresentar. Então nós vamos fazer um esquema congênito. Congênito é aquilo que nasce comigo. Então, os pensamentos que já estão comigo há milênio. Eu vou fazer um esquema congênito desses pensamentos gestados, em gestação e tudo mais. Da fermentação das ideias, a junção deles formando ideias. O valor fantástico, o sistema congênito do raciocínio, inteligência, imaginação, memória, desejo, nesses quadrantes. E depois do raciocínio, a fermentação das ideias, que é filha dos pensamentos, e dos próprios pensamentos para o valor fantástico dele na confecção delas. Então, primeiro, inteligência, poder imaginativo, desejo, memória, raciocínio, fermentação das ideias, que vai nascer dos pensamentos, depois compreender o valor fantástico do pensamento na confecção das ideias. Depois o roteiro percorrido pelos sentimentos vindo do âmago da superconsciência para a periferia ou dos instintos transformando-se em sentimentos. E da ação desses sentimentos no corpo físico como hormônios. E depois de volta, porque como hormônio e como leis, de volta ao próprio corpo mental de onde partiu, que foi o esquema. Eu comecei com o raciocínio, as ideias e pensamentos. De lá eles vêm e volta para lá, influenciado pelo interno ou pelo entorno. Era o que tínhamos para hoje, embora um pouco longa a aula, mas não teve como ser diferente. Eu me esforcei ao extremo para descartar conteúdos, deixar para outras etapas, mas não conseguia amarrar as ideias o suficiente para esse dia. Por isso, agradeço a vocês pela audiência, pela paciência, pelas vibrações positivas. Todos os seres em todas as dimensões nos ajudam nessa imensurável caminhada.
E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.